Olá, eu sou o professor Carlos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo à nossa disciplina de matemática financeira. E dando continuidade ao nosso estudo de séries de pagamento, nessa aula 10 nós vamos começar a falar um pouco sobre as séries com carência, né? Aquela em que o pagamento vai ocorrer a partir do segundo período, ok? Vamos a uma definição um pouco mais formal. As séries uniformes de pagamento diferidas ou com carência são aquelas em que os períodos ou intervalos de tempo entre as prestações ocorre pelo menos a partir do segundo período, pelo menos a partir do segundo período, no mínimo a partir do segundo período, né? Se for no primeiro período, você está numa série postecipada, naquela que você compra hoje e paga posterior, né, no período seguinte. Agora, a partir do segundo período, você já tem um prazo maior, um intervalo maior para pagar, o que caracteriza aí um prazo de carência. Vamos conhecer aqui algumas formulinhas que a gente vai utilizar para o cálculo desses exercícios que envolvem carência. Claro que também a gente vai aprender a fazer utilizando o nosso teclado financeiro da nossa HP. Então, para o cálculo do valor presente, essa é a formulinha, né, que nós vamos utilizar. São um pouquinho grande, mas nada que depois de substituir as informações não fique bem tranquilo para resolver. Para o cálculo de uma prestação do PMT, essa é a formulinha a ser adotada. Só tem uma diferente da postecipada, né, da imediata postecipada e da imediata antecipada, que tinham 4 fórmulas para o cálculo de prestação. Agora a série com carência só tem uma formulinha. Para o cálculo do período, a gente vai usar essa formulinha um pouco maior aqui. E perceba que sempre que tem período, a gente trabalha com ln, né? E sempre que tem o cálculo do n, vai dar negativo, então sempre vai ter um menos aqui na frente para a gente tornar o nosso resultado positivo. Nós podemos ainda calcular carência, que também é utilizando ln, porque carência é um período, é um prazo, né? Então, essa é a formulinha para o cálculo de carência. Então vamos agora colocar a mão na massa para ver de fato aí como é que ocorre a aplicação daquelas formulinhas ou do uso da calculadora com teclado financeiro. Então vamos ao nosso exemplo. Uma mercadoria encontra-se em promoção e é comercializada em 5 prestações iguais de R$ 150. A loja está oferecendo ainda uma carência de 5 meses para o primeiro pagamento. Determine o valor à vista desta mercadoria, sabendo que a taxa de juros praticada pela loja é de 3% ao mês. Então ele está pedindo para determinar o valor à vista, então ele quer que a gente calcule o valor presente. O que nós temos de informação? Nós temos um prazo de 5 meses, porque são 5 prestações. Nós temos o valor da prestação, que é 150. Nós temos a taxa, que é 3% ao mês. E nós temos uma nova informação, né, que até então não era utilizada nos exercícios anteriores, que é a carência, que é o período de carência, nesse caso aqui, é de 5 meses. Então, nossa carência aqui, o nosso Czinho é 5 meses. No passo 3, a gente continua verificando se a unidade do prazo e a unidade da taxa elas são iguais. Nesse exemplo, a unidade de prazo e a unidade de taxa são iguais. Então, a gente tem condições já de ir para o próximo passo, que nada mais é do que selecionar a formulinha que nós vamos utilizar. Então, vamos resgatar o passo 2, como eu sempre faço, e o passo 4, né? Lembrando que isso é só nosso objetivo, é substituir tudo que está no passo 2 no passo 4. Então vamos ver como é que fica depois de substituir. 150, que é o PMT, 1 menos 1 mais i, então 1 menos 1 mais a taxa, 0,03, a taxa dividida por 100, elevado a menos n, elevado a menos 5, dividido por i, então dividido pela taxa, 0,03, tudo isso dividido por 1 mais i, ou seja, por 1 mais 0,03,
elevado a C menos 1, ou seja, 5 menos 1. O que nós estamos procurando, que é o PV, ele está isolado. Então, não precisamos mexer na formulinha algebricamente. Então, vamos só pegar a calculadora e fazer o cálculo. Primeiro, nós vamos fazer o colchete. E do colchete a gente vai fazer primeiro este pedaço aqui, ó, que é exatamente este pedaço aqui da formulinha. Depois a gente vai dividir pelo I. Aí depois a gente divide pelo I aqui. Depois a gente multiplica por esse PMT e fecha o numerador. O PMT está aqui. Por fim, a gente vai calcula o denominador, a parte de baixo, aqui, que é exatamente essa daqui. E aí pede para dividir aqui. Então vamos lá. Um Enter, que são esses dois uns aqui da formulinha. 003 mais, vamos somar. 5, vamos colocar o expoente, negativar e elevar. CHS eleva. E o 1 está subtraindo esse parênteses que a gente acabou de calcular, esse primeiro 1 aqui, ó. Ó, o menos aqui. Então é só apertar agora o menos. Feito isso, 003 divide. Agora, para acabar o numerador, basta pegar o 150 e multiplicar. Feito isso, vamos calcular o denominador. Um Enter. Agora vamos somar aqui, ó, com 003. 003 mais. Bom, esse 5 menos 1 a gente já pode antecipar e colocar 4. Eleva. E depois aperta o dividir, que é para fazer essa divisão. Feito isso, 610,35 é o valor que vai aparecer no visor da sua calculadora. Perfeito? Agora vamos ver uma outra maneira de resolver, né, esse tipo de exercício. Vamos lá. Então vamos resgatar aqui como a gente faz o passo 1, que é para saber a informação, né, que nós estamos procurando. E vamos resgatar o passo 2 para saber conhecer, né, as informações que o exercício nos traz. Feito isso, não dá, quer dizer, não é que não dá. Até dá, mas não é tão simples de você abstrair o que tem que ser feito nesse exercício, né, de cabeça. Então eu sugiro a gente desenhar um fluxo de caixa para entender o contexto das informações que estão aqui no passo 2. Tá? Porque essa abstração não é tão simples. Com o tempo de prática acaba sendo mais fácil, mas no momento, para a grande maioria, não é tão simples. Então, eu vou desenhar aqui um fluxo de caixa e vou trazer as informações. Ó, aqui na data 0, né, isso aqui é data 0. Isso aqui seria data 1. Vou até colocar aqui o nosso prazo aqui. 2, 3, 4 aqui, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por que eu montei um fluxo com 10? Porque eu tenho 5 meses de prazo e 5 meses de carência. Então basta 10 meses para que o cálculo todo seja feito. E aí nós temos carência em 5 meses. 2, 3, 4, 5. Então nos 5 primeiros meses você tem carência. E depois você começa a pagar 5 prestações de 150. Nesse momento é importante frisar que eu tenho dois caminhos a percorrer.
Se eu optar por uma série postecipada, o que é a série postecipada? O pagamento ocorre após o término da carência. Então, a carência acaba no 5, o pagamento aconteceria no 6. Ou eu posso optar pelo pagamento antecipado, em que o primeiro pagamento ocorreria justamente junto com o término da carência. Então, essa escolha somos nós que estamos resolvendo o exercício que devemos fazer. Eu vou optar nesse exemplo por resolver usando a série com carência postecipada, ou seja, termina a carência, eu pago no período seguinte. Até por conta de eu não correr o risco de esquecer de acionar o begin, porque se eu estou numa série antecipada, eu tenho que acionar o begin. Então, se eu estou numa série postecipada, minha carência acabou no 5, então eu vou ter 5 parcelas aqui, ó, de 6 até 10. Aí, nós temos que entender o que acontece. O que nós queremos saber é esse valor aqui, ó, do valor presente. Se eu calcular 150 aqui e calcular o valor presente, como a gente aprendeu juros compostos, eu vou estar calculando o valor aqui em 5. Por quê? Porque como o pagamento ocorre num período depois, né, da aquisição de uma compra, por exemplo, então se eu calculasse o valor presente dessas 5 prestações, o valor presente ia aqui para a data 5 e não para a data 0. Se eu calcular no N como 10, a HP vai entender como 10 prestações de 150, e não foram 10, foram só 5. Então, o que nós temos que fazer é achar quanto vale o valor presente dessas 5 parcelas aqui na data 5. É a primeira coisa a ser feito. Tá? Depois a gente pega esse valor da data 5 e compara e leva ele lá para a data 0 para calcular o valor presente. Tá? Vamos ver na prática aqui como é que vai ficar. Então eu vou entrar com 5 N. Por que 5N? Porque eu tenho 5 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5. 5N. Né? 5N. Agora eu vou pôr o valor da PMT, que é 150. Tem 5 de 150. Ó, 1, 5, 0. CHS. Por que CHS? Lembra que toda vez que eu for utilizar PMT ou PV, eu tenho que pôr o CHS. E aperto PMT, menos 150. Agora eu vou entrar com o I. 3 e aperto o I. 3 no I. Bom, de 5 até 10, o valor que eu vou encontrar vai estar em 5, então ele é valor presente. Olhando de 5 até 10, ele está no início da série. Então eu vou calcular o valor presente. Eu vou lá e peço o PV. Feito isso, vai aparecer 68696. Certo? 68696 aqui, ó. Agora, qual é o nosso objetivo? É saber quanto esse 6896 ele vale lá na data 0, aqui no PV. Ó. Quanto que ele vale aqui? Então, agora eu não estou olhando mais de 5 até 10, eu estou olhando de 0 até 5. Então, de 0 até 5, o 68696 que acabamos de calcular não é mais valor presente. Ele passa a ser valor futuro, porque eu vou procurar o valor em 0 e não em 5, e 5 está no final da série. No primeiro cálculo, de 5 até 10, o 5 está no início da série, por isso que nós calculamos o valor presente. Então, o que foi valor presente no primeiro cálculo, agora ele se torna valor futuro, porque ele está no final da série. Se a gente olhar de 0 até 5, ele está no final. Então, eu vou entrar com 686.96 e vou apertar o valor futuro, porque agora ele é valor futuro. Né? Ele é valor futuro. Ele está no final aqui. E agora eu tenho que entrar com prazo. Qual que é o prazo? Né? O prazo é exatamente o intervalo que eu tenho daquilo que eu estou procurando para aquilo que eu tenho. O que isso significa? Ó? É o prazo entre o valor que eu tenho
6896 que está no 5 e o que eu quero, que é o PV que está em 0. Quanto que me sobra de prazo? Exatamente aqui, ó, esses 4 Cs. Então a gente vai utilizar o prazo 4. Então eu vou lá, 4 na minha HP, aperto N, 4. A taxa é a mesma, continua a mesma, é 3, né, no período todo. 3, aperto I. E o que nós estamos querendo calcular é o valor presente aqui na data zero. Aperto PV. E vai dar 610,36. Deu 1 centavo de diferença pela fórmula. Tá? Tentei abrir aqui para ver, mas realmente era redonda. E quando a gente faz pela fórmula, dá realmente 35 centavos. Mas esse 1 centavo aqui não atrapalha em nada. E vai dar negativo porque nós não utilizamos no cálculo do valor futuro, quando a gente inseriu o valor futuro aqui, nós não utilizamos o CHS. Se você não quiser que esse menos apareça aqui, é só na hora de inserir o valor futuro, antes de apertar o FV, você usar o CHS, que já vai ficar negativo e ele vai te trazer um valor positivo. Tá? Mas esse sinal aqui acaba não atrapalhando o resultado, que é 610,36. Tá? É apenas mais uma conceituação que valor presente é um valor negativo, tá? Mas caso facilite para você e te ajude a não confundir, basta colocar no momento de inserir o valor futuro o CHS. Tá? Normalmente a gente utilizava o CHS ou com PMT ou com PV, mas se quiser usar aqui com o valor futuro também, não vai ter erro algum. Tá? Então, por isso que foi importante fazer o desenho, porque não é algo simples de abstrair, que eu tenho que fazer 2 cálculos. Primeiro calcular o valor presente aqui dessa série, e depois calcular um outro valor presente. Né? Foi 2 cálculos de valor presente, um com as informações que nós conhecíamos, que era o valor da parcela de 150, a taxa de 3% e o período de 5 meses. Depois um outro cálculo de valor presente, agora tendo apenas o valor futuro, o prazo e a taxa. Né? A gente vai ver mais alguns exemplos a partir da nossa próxima aula e creio que vai ficar um pouco mais claro para que você consiga entender. Mas caso ainda tenha alguma dúvida, sugiro que reveja o vídeo mais algumas vezes, tente fazer com calma, acompanhando, porque aqui não é difícil. Né? Para usar HP com teclado, para ficar mais fácil para a gente, eu tenho que ter um mínimo de abstração aqui no exercício, entender muito bem o que ele está pedindo, para saber o que eu tenho que fazer. Tá legal? Então a gente se vê na próxima aula e para a gente se aprofundar um pouco mais no estudo aqui desses exercícios com carência. Até lá!